Queridos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Se possível, abra comigo a sua Bíblia. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo. No capítulo de número 1. Eu expresso a minha gratidão a Deus por estar nesta igreja, no grande templo, pela primeira vez, para pregar a palavra do Senhor no congresso da UMADECRE. Eu gostaria de chamar a minha esposa aqui na frente, por favor, amor. Por favor, meu amor. Um dia nós viemos ministrar, ela cantar e eu pregar numa vigília com o obreiro Ed Eder. E ele nos trouxe para conhecer o grande templo. E em algum lugar eu vi uma livraria, alguns livros, me interessei e disse: eu quero ir lá nos livros. E quando eu procurei a minha esposa, ela estava aqui no grande templo, orando com as mãos estendidas, pedindo a Jesus que um dia me permitisse pregar nesse grande congresso. Isso já fazem uns 10 a 11 anos. E Jesus cumpriu, Jesus respondeu no tempo dele. A minha esposa é um instrumento gracioso de Deus na minha vida. Muito obrigado, meu amor. Parabéns pelo seu aniversário. Hoje é o aniversário dela. É dirigente de círculo de oração, pregadora, cantora e compositora. Amém? Amém. Minha gratidão pelo pastor presidente desta igreja, pastor Silas Paulo de Souza. É um prazer conhecê-lo pessoalmente. Que o Espírito Santo o conduza sempre com muita graça e sabedoria. Que esta igreja seja sempre liderada por homens de visão de reino. Minha gratidão a Deus pela vida do superintendente da UMADECRE, o pastor Samuel Gonçalves. Receba minha gratidão, pastor, pelo carinho e pelo contato. Queridos, se vocês encontraram, ou se podemos ler, por favor, digam amém. Eu quero ler a partir do versículo 6. Por esta razão te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não apenas destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado, convocado, escolhido, pregador, apóstolo e mestre. Queridos, depois da pregação, na entrada principal, o Silas me indicou na recepção principal
Na entrada principal há uma recepção, onde eu tenho 2 temas em livros da minha autoria. Eu tenho o tema Segredos da Liderança de Paulo, e um livro que eu escrevi especialmente para lançar neste congresso, Chamados e Vocacionados. Estarão disponíveis ali, está fresquinho. Se você sentir de Deus, compre. Se você não sentir, compra para sentir. Paulo escreve para animar Timóteo. Paulo escreve para que o seu discípulo, que dele havia recebido a imposição de mãos, e através desta imposição recebeu a confirmação de seu ministério, se anime. É novo, mas é chamado. É jovem, mas é convocado. Timóteo tem algumas dificuldades externas. Os mais velhos que tinham dificuldade de acreditar no seu ministério. Externa, a batalha que todo jovem tem. Interna, temor e enfermidade no seu estômago. Mas Timóteo já tem história. Pode ser novo, mas tem experiência com Deus. Tem vivência com as Sagradas Escrituras. E o seu líder, seu pastor, seu mentor, diz no versículo 3 que não deixa de orar por ele, que chora por ele. No versículo 4, Paulo diz que se lembra do quebrantamento dele. E no versículo 5, Paulo diz que não se esquece da fé de Timóteo. Timóteo é novo, mas a sua fé não é fingida. Timóteo não falaria línguas para mostrar espiritualidade, mas não ficaria sem falar em línguas ao orar em secreto, para se edificar e falar em mistérios com Deus. É fingimento nosso se simplesmente falamos línguas para mostrar superioridade espiritual. É fé fingida se temos o dom de línguas, mas não conseguimos segurar a própria língua. É fé fingida quando quebramos tudo no culto, mas não conseguimos consertar ninguém depois do culto. As almas vêm à frente e a gente dá glória, a gente pula, e somos pentecostais, é a nossa identidade. Mas se nenhuma delas forem cuidadas por alguns de vocês que se alegraram e glorificaram a Jesus, essa é uma fé fingida. Nós olhamos para o púlpito e falamos: quem tem que ganhar alma é pastor. Pastor cuida de ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. É fé fingida se a sua oração pública não nasce na oração secreta. É fé
fingida. Se o que eu condeno publicamente, eu pratico no secreto. Púlpito é vitrine, e eu não posso dizer: não olhe para mim, não espere de mim. Se eu estou na tribuna, é fingimento eu dizer: não espere de mim. Se o microfone me é dado, a liderança acredita e discerne que há algo de Deus em mim para ministrar a vocês. Agora, é fingimento se o que na tribuna eu transmito, eu não recebo ou não pratico no quarto fechado. Paulo diz: eu me recordo de sua fé não fingida. Você não está sentindo nada, mas o pregador diz: quem está sentindo? E você diz: eita glória! Mas não está sentindo nada. Passou o dia murmurando, e o pregador pergunta: quem crê? Quem crê? Quem crê? É fé fingida. Diante de Deus não há máscaras. Ou a gente confessa ou Deus as remove. Jacó teve o seu nome biológico, Jacó. Depois ele se deu o próprio nome, Esaú, pai. Mas quando teve o encontro com o anjo no Val de Jaboque, quando desejava mudança, o anjo fez a mesmíssima pergunta que o pai de Jacó, Isaac, havia feito há 20 anos atrás: qual o teu nome? Porque seus pais lhe chamaram de Jacó, você se chamou de Esaú. Agora você quer mudança? Fala para mim, tira a máscara, me diz quem é você. Quando seu pai perguntou qual o seu nome, você mentiu e disse Esaú. E agora sou eu, Deus Jeová, que te pergunto, fala a sua identidade. E ele disse: menti para papai, mas não minto para Jeová, meu nome é Jacó. Se tem um homem na Bíblia que a Bíblia mais revela seus erros, é Davi. Por quê? Porque ele é o homem na Bíblia que a Bíblia mais mostra orando, fora Jesus. O homem sobre quem você mais vê escrito oração de, não é Daniel, não é Moisés, não é Salomão, é Davi. Por que o homem que sobre ele mais está escrito que ora é o homem cujas fraquezas são as mais citadas e registradas? Porque ele não escondia, ele não se mascarava. Quando ele tentou, Deus enviou o profeta Natã. Mas quando ele rasgava a alma, Deus dizia: é o homem segundo o meu coração. Em João 14, Jesus pregando disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim já vos teria dito, pois eu irei, vos prepararei lugar, e virei outra vez para vos buscar, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Deixa eu fazer uma pergunta: essa pregação é poderosa, sim ou não? E Jesus continua: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. É poderoso ou não é?
E quando Jesus disse: vós sabeis o caminho para onde eu vou, os discípulos ficaram como a maioria de nós fica. É verdade, é forte, nós sabe, glória. Tomé olhou para um lado, olhou para o outro e todo mundo, nós sabe. Aí Tomé disse: ninguém aqui sabe o caminho não. Se não sabe, não sabe. Ezequiel, esses ossos podem reviver? Não sei, tu sabes. João, quem são estes que sobem da grande tribulação? Não sei, tu sabes. Se não sabe, cala a boca, senta e aprende. Se não sabe, confessa que não sabe. Enquanto todos se comportavam como se soubessem, Tomé disse: ninguém sabe o caminho, mostra-nos o caminho. Ah, se não fosse Tomé. Jesus levantou e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu guardo de recordação, versículo 5, a tua fé não fingida. Olha a história de Timóteo. Essa fé sem fingimento habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu tenho certeza que habita também em ti. Paulo garante o futuro de Timóteo. Eu te treino para o amanhã. Eu estou passando o bastão. Mas o Paulo que treina Timóteo para o futuro faz com que ele se lembre da avó e da mãe. Não há vocação confirmada numa fé fingida. Não há vocação confirmada em quem não respeita a história. Se você não consegue valorizar quem veio antes de você, você não está apto a escrever a própria história. É por isso que na Bíblia temos genealogias. É por isso que na Bíblia Deus se apresenta dizendo: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. História. Há muitos entre nós com suas invencionices baratas. Evangelho de ursinhos carinhosos, Nutelas, netcrentes, que não sabem o que é sentir a dor do jejum no estômago, não sabe o que é vigília de oração. Eu não estou falando dessas vigílias de forró e pandeiro pula para cá e para cá, para lá e para cá apenas. Não, eu estou falando de vigília de oração, batismo com o Espírito Santo, gente recebendo dons espirituais. Estes se levantam entre nós e criticam nossos hinos. E criticam nossos anciãos. E criticam nossa doutrina. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Desprezam. Quando alguns hinos da harpa são entoados, quando alguns hinos da história das Assembleias de Deus são cantados, eles dizem: hino de véi. Já me disseram: pastor Eliseu, muda a mensagem. Mudando a mensagem, você muda o estilo.
Eu disse: me explique melhor. Ele disse: há um jeito melhor para se aumentar o público. E enquanto eu ponderava, o Espírito Santo disse ao meu coração: é melhor entristecer o meu povo por 30, 40 minutos e garanti-los a alegria na eternidade, do que empolgá-los por 30, 40 minutos e permiti-los ir ao tormento eterno. Não foi convocados, não fomos chamados para entreter bodes. Fomos chamados para alimentar ovelhas e resgatar almas pelo poder do evangelho simples de Jesus. Isso é coisa de culto de véi. Mas era no culto deles que entrava cego e saía vendo. Era no culto deles que entrava paralítico e saía andando. A fé que há em ti, Timóteo, não é fingida, porque habitou na tua avó, habitou na tua mãe. Enquanto a gente está olhando para o futuro e dizendo: nos puxa futuro, a Bíblia diz: não é o futuro que puxa, é o passado que empurra. Vai. E eu vejo Jeremias orando: renova os nossos dias como dantes. Eu comecei a pregar com 5 anos. Cuido de crianças, claro. A partir dos 7 eu comecei a cumprir agendas em congressos fora da congregação local. Meu pai sempre chegava do trabalho na hora que eu estava saindo com minha mãe pegar o ônibus para pregar. E a pergunta do meu pai era: orou quanto tempo hoje? Vai pregar sem orar? Final de semana ia para a casa da minha avó, Valdete, que já passou para o Senhor. Quando eu chegava no sábado, ela dizia: está preparado para amanhã? O que, vovó? Jejum. Por quê? É a ceia do Senhor. Renova, Deus, os nossos dias como dantes. A minha mãe, ao chegarmos no ciclo de oração, escola dominical, culto de doutrina, 5 filhos, homens. A Késia não tinha nascido ainda. Levava a filhinha para o banheiro. Essa é a hora. Para quê, mãe? Para não sair na hora da palavra. Renova, Deus, os nossos dias como antes. Essa fé habitou na tua avó, habitou em tua mãe, diz Paulo ao vocacionado. Por essa razão, porque você tem história, porque eu sei que sua fé não é fingida, te admoesto: reavive o dom que há em ti. Tem o dom, mas está abafado. Tem o dom,
mas está silenciado. Obrigado. Tem o dom, mas está temeroso. Tem o dom, recebeu a revelação. E quando se recebe a revelação, a fonte é perfeita, o dom é perfeito, mas o dotado é imperfeito. Deus mostrou algo lindo, mas você expressou com a sua própria interpretação, com a sua própria imaginação, e você se empolgou, o vaso vazou, você foi além do que poderia dizer, não se cumpriu, não foi como você falou. Deus mostrou sim, você tem o dom sim, mas você se empolgou, teve coisa que Deus te mostrou que não era para falar. Daniel queria saber sobre o tempo do fim, e o anjo disse: chega, guarda o livro. Apocalipse 10, João ouve uma voz no meio do trovão, e ele diz: repete para eu escrever. E o anjo disse: não é para escrever. Paulo disse: eu fui ao terceiro céu, vi coisas maravilhosas que aos homens não é lícito dizer. Então você tem o dom, só que Deus mostrou só para você orar. Só que você não quis só orar pela pessoa, você quis falar, e você falou até demais, não se cumpriu, alguém zombou, o YouTube bobo criticou, o net crente colocou kkk, você viu, você leu, desanimou e pensa que não tem chamada. E Deus está dizendo: não é zombador que determina a tua chamada, não é zombador que determina a tua vocação. Tá aí, o dom tá aí, mas alguma coisa travou você, e Jesus está dizendo: hoje Ele vai tirar a tampa desse poço e a água vai jorrar. Reavive. Paulo não está dizendo Deus vai reavivar, não. Paulo está dizendo: ei, vocacionado, reavive o dom em você. Volte a pregar, volte a profetizar. Você errou no esboço, você errou no tempo. Deus permitiu teu líder te testar, teu líder te humilhar, e você abriu mão. Volta, reavive o dom que há em ti. Porque Ele não te deu espírito de covardia, mas poder, amor e moderação, equilíbrio. A outra ordem de Paulo ao vocacionado Timóteo é: não te envergonhe do testemunho de Jesus. Não tenha vergonha de pregar, Timóteo. Não tenha vergonha de dizer que pertence a Jesus. Não tenha vergonha de pregar o evangelho de Cristo, Timóteo. O mundo não se envergonha dos seus pecados, o mundo não se envergonha das suas imoralidades, porque nós que temos o maior general, nós que fazemos parte do exército mais poderoso, nós que tememos o grande nome sobre todo nome, por que nos envergonharíamos? Não te envergonhe, vocacionado, do que Deus te confiou a fazer. Participa comigo dos sofrimentos, porque todo vocacionado sofre. Se não sofrer, não é vocacionado. Se não passar pelo deserto, não é Israel de Deus. Se não enfrentar cova, não é Daniel de Deus. Se não enfrentar fornalha, não é Misael, Ananias e Azarias de Deus. Se não carregar a cruz, não é de Cristo. Se não tem espinho na carne, não pode ser um Paulo. Participa dos meus sofrimentos a favor do evangelho. Deixa eu te fazer uma pergunta, vocacionado. Você sofre com alguém
por amor ao reino. Senão, você é interesseiro e não vocacionado. Ao vocacionado Timóteo, Paulo diz: me lembro de tuas lágrimas, quebrantado. Ao vocacionado Timóteo, Paulo diz: sua fé não é fingida, sinceridade espiritual. Ao vocacionado Timóteo, Paulo diz: a fé que há em ti habitou na tua avó e na tua mãe. História valorizada. Ao vocacionado Timóteo, Paulo diz: reavives o dom de Deus que há em ti. Sempre um chamado ao retorno. Porque quem nunca parou em desistir é quem nunca sentiu o peso da chamada. É mentira de quem diz que é fácil. É mentira, 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 mentira. É pesado. Vocação é dolorosa, mas fica tranquilo, quem passa pelo que ninguém passa, vai chegar onde poucos chegarão. Agora Paulo diz: participa comigo do sofrimento a favor do evangelho. Qual missionário você sustenta? Qual o departamento da igreja você estende a mão, sofre junto, ora junto, jejua junto e abraça a causa? Ou você é daqueles que só veem os problemas da igreja? Essa igreja está com problema nesse som, essa igreja está com problema na ventilação, essa igreja está com problema na tribuna, e tu está com problema na língua. Se eu estou na igreja e só vejo os problemas dela, eu sou o pior problema nela. Participa do sofrimento dela. Seja o instrumento de bênção na congregação que Deus te estabeleceu. Para encerrar, alguém está entendendo essa palavra? A minha maior alegria é vê-los focados aqui. Jamais pense que eu vou mendigar aleluia e glória a Deus de vocês. Muitos são chamados. Poucos são vocacionados. É sobre isso que eu caminho para a conclusão da mensagem. Por quê? Porque o chamado da salvação é geral, mas a vocação é para quem Jesus quer. O chamado da salvação é até para quem não quer. Onde tiver qualquer quantidade de pessoas que rejeitam Jesus, vai lá e apresente o chamado da salvação. Agora, vocação para a obra, vocação para o ministério, não é para quem quer Jesus, é para quem Jesus quer. Sabe por quê? Deixa eu te dar um exemplo. Quem escolheria o homem que negou a esposa 2 vezes para ser o pai da fé? Ninguém. Jeová escolheu Abraão, meu amigo. Quem escolheria o homem que foi um mau pai, que matou o marido de uma mulher e com ela caiu e chamou de homem segundo o meu coração? Quem escolheria? Ninguém. Mas Deus o vocacionou e disse: Davi é meu. Quem escolheria o
homem afoito e ignorante, e lhe daria as chaves do reino para abrir o evangelho no dia de Pentecostes. Quem escolheria? Ninguém. Jesus olhou para Pedro e disse: tu me negou, mas eu não desisto de você. Ananias, de Paulo, ele disse: Senhor, ele é perseguidor, o que eu ouço falar dele não é bom. Jesus disse: vai orar por ele, porque para mim ele é um vaso. Ele é um vaso. Ele é um vaso vocacionado ou escolhido. Vocação é pela graça, não é a voz, não é a exegese, não é a hermenêutica, é a graça. Ele nos vocaciona, versículo 9, não pelas nossas obras, mas conforme a graça. Segundo lugar, o chamado da salvação é para a igreja em geral, é para quem quer fazer parte da igreja em geral, mas a vocação ministerial é para alguns, conforme eu vou mostrar agora a vocês. Me ajude, por favor. Todos nós devemos ser testemunhas, sim ou não? Mas nem todos têm o dom de evangelista. Vocação. Todos nós, me ajude, todos nós devemos dar, sim ou não? Mas nem todos têm o dom de misericórdia. Romanos 12, vocação. Todos oram, mas só os vocacionados intercedem com perseverança. Por favor, diga a alguém quando você canta. Diga a alguém quando você canta. Você se torna semelhante a anjos, mas quando intercede, se torna semelhante a Jesus. Vocação é diferente do chamado geral. Fé, todos têm, mas nem todos têm o dom da fé. Só quem é vocacionado. Todos podem profetizar, mas só vocacionados são profetas. Todos podem pedir a Deus e receber sabedoria, mas apenas vocacionados possuem o dom da palavra da sabedoria. Chamado qualquer um escuta, para de fato os escolhidos. Atos 9, quando Paulo recebeu a vocação, ouve a voz de Jesus que o chama. Quem estava com ele ouviu um som, mas não entendeu nada. Mas Paulo, o vocacionado, ouviu Jesus dizer: Saulo, Saulo. Daniel 10, Daniel diz: os que estavam comigo não viram nada, mas ficaram apavorados com o som da minha visão. Mas o Daniel ouviu Deus dizer: Daniel, muito amado no céu. Penúltimo lugar, os chamados para o evangelho podem atrasar. Os chamados para o evangelho podem dizer não. Os chamados para o evangelho podem desistir. Mas os vocacionados não podem desistir. Não estou entendendo, pastor. Explico. Chamados para o evangelho, quer Jesus, quer
quero, vem. Quer Jesus? Não, tchau. Agora os vocacionados aqui dentro. Lembra de Elias? Entrou na caverna e disse: não profetizo mais, estou sozinho. Aí Deus na caverna: que fazes aqui, Elias? Lembra de Jeremias, no capítulo 12, pensando em desistir pelas perseguições, quando ele reclamou, Deus disse assim: se competindo com homem você está cansado, imagine quando eu te colocar para competir contra cavalos. Moisés disse: Senhor, eu não pari esse povo, toma agora a minha vida. Deus disse: fica em pé. Fiquei. Abre os braços. Abri. Da unção que está sobre ti eu derramo mais sobre 70. O camarada queria morrer e tinha unção para mais 70. Jonas fugiu, entrou no navio, foi para o porão e disse: eu não prego para quem eu não quero. De repente o marinheiro foi até ele: que tens, dormente? Ele subiu, aí chega lá, perguntaram: qual é a tua terra? De onde tu vens? Qual é a tua ocupação? Aí aquele que não queria pregar, agora vai ter que pregar. Eu sou hebreu e sirvo ao Deus que fez o céu, a terra e o mar. Vocacionado, Deus vai atrás dele. Um crente foi para o bar e disse: eu desisto, agora eu vou tomar todas. Tomou todas, e na hora de pagar não tinha dinheiro. Olhou para o rapaz e disse: não tem dinheiro. E o camarada disse: eu sei onde é a tua igreja, qualquer coisa eu passo lá para te cobrar. Deus não desiste de vocacionados. Deus não desiste de vocacionados. A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Último lugar. Eu amei esse tema, fiz até um livro sobre esse tema. Ninguém pode ter vocação sem atender o chamado da salvação. Ninguém pode dizer que foi vocacionado se não deu ouvido ao chamado da salvação. É por isso que há muitos pregando e envergonhando o evangelho. É por isso que há muitos cantando e envergonhando o evangelho, porque não nasceram de Deus, não nasceram de novo. Preste atenção, por favor. Romanos 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, chamado para a salvação. Versículo 4 de Romanos 10. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, salvação. Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, serás salvo. Salvação. 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Salvação, visto que com o coração se crê e com a boca se faz confissão para salvação. Salvação. Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Chamada para salvação. Agora vem
a vocação. Romanos 10:14. Como invocarão naquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se o vocacionado não pregar? E como ele pregará se ele não for enviado? Primeiro salvação, depois vocação. Antes de obedecermos o ide e pregai, precisamos ouvir o vinde a mim. Primeiro vem, depois vai. Por que, irmão? Porque Moisés primeiro vem a Deus, Êxodo 3, depois Deus o envia, Êxodo 5. Samuel primeiro escuta a Deus, 1 Samuel 3, depois ele profetiza. Isaías primeiro é chamado por Deus, Isaías 6, depois ele é enviado. Os discípulos primeiro vieram a Jesus, depois se tornaram apóstolos. Paulo primeiro tem um encontro com Jesus, depois se torna apóstolo de Cristo. Sem a chamada do Evangelho, não há vocação ministerial. Últimos motivos por que não há vocação sem atender a chamada para a salvação. Corrompidos, não confrontam, corruptos. Quem anda em caminhos tortuosos não pode apontar o caminho certo a ninguém. Quem não nasceu de Deus não pode gerar filhos para Deus. Quem não aprendeu com o mestre não pode discipular ninguém. Quem não é do céu não pode tirar ninguém do inferno. Quem não veio a Jesus não pode levar Jesus a ninguém. Quem não é de Deus não pode gerar vidas para Deus. Saibamos, irmãos, nesta noite, que nenhum de nós pode erguer a voz para alcançar o pecador sem antes estendermos as mãos para sermos salvos pelo Salvador. Vocacionados, fiquem em pé comigo em nome de Jesus. Ó Jesus, obrigado pela sua igreja. Obrigado por essa juventude. Obrigado pela graça que nos vocaciona. Desperta a chamada dos meus irmãos nesta noite. Aqueles que estão perdidos em delitos e pecados, resgata-os se ainda tem. E aqueles que foram vocacionados e deixaram o dom esmorecer, dá-lhes graça para o avivamento, em nome de Jesus. Depois do apelo que já tivemos, eu ainda posso e quero perguntar se ainda há alguém que está escutando agora o chamado da salvação. Você não veio, você não desceu, não confessou Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas agora você ainda sente que Ele te chama. Agora você ainda sente que Ele te chama. Se você quiser sair do seu lugar para que a igreja vocacionada, que ora pelo chamado da sua salvação, ore por ti agora.
Estamos dispostos a orar por você ainda. Quanto mais almas ganhamos para Jesus como igreja, maior é a nossa alegria. Quem sabe você ainda estava tímida ou tímido, mas agora você sente a liberdade do Espírito, o chamamento do Espírito. Meu desejo é que Jesus já tenha salvado todos que estavam aqui, desviados ou ímpios. Mas se chegou alguém, quem sabe, ou você temeu e não veio, a porta da graça ali está aberta agora. Se tiver mais alguém, te convidamos, vem para Jesus. A gente ora por você. Tem uma moça aqui. Se tiver mais alguém, a gente ora por você. Você quer fazer parte dos vocacionados? Agora lhe é entregue a oportunidade do chamado para a salvação. Temos aqui uma segunda vinda para Jesus, segunda vida para Jesus. Onde está a terceira vida para Jesus? Vem para papai. Vem para papai. Vem para papai. Vem para papai. Está vindo mais uma vida para Jesus. Só vocacionados se alegram com isso. A igreja ainda está profetizando, salva Jesus. A igreja ainda está profetizando, salva papai. Se tiver alguém vindo perto de você, irmão, nos dê um sinal para concluirmos o culto. Por favor, conduza essas pessoas bem aqui, pertinho de mim, por favor. Por favor. Tá vindo, pastor? Por favor. Olha aqui. Tá vindo, venha, venha, venha. Ele está te dando mais uma chance. Ele está te dando mais uma chance. Amém, meu querido, obrigado. Ele está ofertando. Glória a Deus. Isso, está vindo mais vidas para Jesus. Ele não desiste de você. Ele se importa. Está vindo mais vida. Ele surge. Mais uma vida dizendo que quer reconciliar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Mais uma vida para Jesus. Mais uma vida para Jesus. Deus só tem vocação para quem atendeu o chamado da salvação. Está vindo mais vidas, está vindo famílias, está vindo casais, está vindo pai, mãe, filho. Vem para papai.
Tá vindo mais vidas para Jesus. Mais duas, Ele não desiste. Tá vindo mais vidas, mais duas para Jesus. Tá vindo mais vidas 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 para Jesus. Pode subir. Que grande amor que te sustentou até agora. Sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Esse a gente te espera. Os obreiros estão aqui para orar por você. Os vocacionados estão aqui para orar por você. Pra me encontrar, não posso comprar nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas tudo Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se com a tua boca confessares e com teu coração creres que Jesus é o Cristo ressuscitado dentre os mortos, serás salvo. Quem nega o Filho não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, esse tem o Pai. Não há outro nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão pelo nome de Jesus. Você merece juízo, você merece o inferno, mas precisa da graça, precisa da misericórdia, e foi por isso que Jesus te trouxe aqui, para te lavar, para te perdoar, para te remir pelo poder do sangue derramado no Calvário. As vidas estão vindo, as vidas estão vindo, as vidas estão vindo. Uma décria geradora de almas. Vem para Jesus, meu filho. Vem para Jesus, meu filho. Esse mundo sem Jesus não compensa. A alegria aí de fora é passageira. A tristeza aqui de dentro é passageira. Um dia, a alegria aí de fora vai se transformar em tristeza eterna. A tristeza daqui, quando a trombeta tocar, vai se transformar em alegria eterna. Vem para Jesus. Mais vidas para Jesus. Mais vidas para Jesus.
Vocês que estão aqui na frente, olhem para mim. Vocês que vieram à frente, olhem para mim. João capítulo 1 está escrito assim. Pede para olhar para mim. Pede para essa irmã deixar ela olhar para mim. Olha para mim. João capítulo 1. Irmão. Deixa eu só falar com eles rapidinho. João capítulo 1 está escrito que quem recebe Jesus se torna filho de Deus. João, o apóstolo do amor, escreveu que quem vive na prática do pecado é filho do diabo. Quando você recebe Jesus, Ele te liberta do poder do pecado. Quando você recebe Jesus, você entra num processo chamado santificação. A cada dia Deus vai te dando graça para vencer aquilo que te prende no mundo e no pecado. Romanos 10 diz: se com teu coração creres e com a tua boca confessares que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor, serás salvo. Então eu quero fazer uma oração simples com vocês aqui agora. Recebendo Jesus através da confissão. É o que sua alma precisa dizer. É o que você quer dizer, mas às vezes você não sabe como se expressar. Para Jesus isso não faz diferença. Mas eu estarei te ajudando a orar. Então, por gentileza, abaixe a sua cabeça comigo em sinal de humildade e repitam após mim o que eu disser. Todos vocês aqui na frente, digam assim: Senhor Jesus, me recebe como filho na sua casa. Opera em mim um novo nascimento. Não apaga o meu nome do teu livro. Restaura-me, me lava, me purifica e me dá uma vocação para fazer a tua obra. Amém. Quem pode dar glória a Deus pela vida deles? Tem uma equipe que agora vai anotar os nomes de vocês para cuidar de vocês. Mais 50 almas para Jesus. Uma equipe que a fé não é fingida. Alguém vai caminhar com você, vai sofrer com você, e Jesus vai te dar graça. Não se assente agora. Deixa o seu nome, deixa o seu telefone. Nós queremos ajudar você nessa caminhada. Eu agradeço essa linda e rica oportunidade, em nome de Jesus.